Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho bem rápido pra você. Você por acaso conhece o NBA League Pass? O NBA League Pass, caso você não saiba, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Por lá você tem acesso a todos os jogos da liga ao vivo e com a melhor qualidade possível. E se por acaso você quiser assinar o NBA League Pass tendo um ótimo desconto e tendo ainda um período de teste gratuito, tudo que você tem que fazer é clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo. Agora assiste o vídeo, se divirta e deixa o like que é importante, ajuda bastante. Sobre uma das principais notícias do dia, que é em relação ao Kevin Durant. Vocês sabem, né, o Kevin Durant ele vem sendo alvo de vários rumores de troca. Nessa semana, inclusive, tivemos o Bill Simmons cravando que o Durant basicamente já é do San Antonio Spurs, né? Que a troca entre Spurs e Phoenix já tá finalizada. Só falta ser anunciada. Segundo ele, vai ser anunciado na semana do draft. Então o Durant, ele, cara, ele e o Giannis são os grandes protagonistas dos rumores, né? Saindo. E aí hoje, cara, o Shams Charania, ele soltou um relatório falando que, e aí eu peguei essa postagem do Pisou na Linha que repercutiu o relatório do Charania. As conversas por uma troca de Kevin Durant se intensificaram nos últimos 7, 10 dias. A lista de interessados final é Spurs, Houston, Minnesota, Miami e Knicks. Esses seriam os times mais interessados numa troca pelo Durant. E aí ele finaliza falando que o Durant se reuniu várias vezes com o front office do Suns nos últimos dias para tentar formular uma negociação. Então, ao que tudo indica, cara, é questão realmente de tempo pro Durant ser trocado. Eu acho que o torcedor do Phoenix já tem que aceitar que o Durant não fica, né? E a dúvida agora é só em relação para onde que vai o Kevin Durant. Esses destinos todos já foram... eu já comentei sobre todos esses possíveis destinos aqui no canal. Hoje, se eu fosse aqui ranquear, né, os favoritos, talvez eu colocaria o Spurs como o principal favorito a conseguir o Kevin Durant. E depois eu colocaria a Houston como os dois principais. E aí talvez eu fosse talvez Minnesota. Eu acho que é mais ou menos essa lista aqui mesmo. Essa ordem. Spurs hoje é o meu grande favorito a pegar o Durant. Depois Houston, Minnesota, Miami e Knicks. Talvez seja essa a minha lista. O Houston durante muito tempo foi a minha grande aposta a destino do Durant. Mas hoje, cara, olhando pro cenário, aquela entrevista do GM do Houston me broxou bastante. Porque ele deu muito a entender que o Houston não vai atrás de uma grande negociação. Que Houston vai apostar mesmo no núcleo que tem. Então, hoje, eu diria que San Antonio é o grande favorito. Todos têm possibilidade de montar pacotes pelo Durant. Alguns pacotes menos atrativos do que outros, mas eu vejo todos podendo montar algum pacote. Inclusive, acho que é até um bom exercício, né, pra gente. Tentar imaginar os pacotes que esses times podem oferecer. Por exemplo, San Antonio. Um pacote que eu acho que San Antonio poderia enviar seria um pacote com Vassell, Harrison Barnes ou Keldon Johnson. Talvez o Keldon Johnson, pela idade, seja mais atrativo para Phoenix. Jeremy Sohan e escolhas de draft. E aí pode ser a 2 e a 14 desse draft. Acho difícil o San Antonio abrir mão dessa 2. Ao que tudo indica, San Antonio não quer abrir mão dessa pick 2. Tanto que o Bill Simmons fala que um dos motivos para San Antonio estar tão interessado no Durant e não no Giannis, por exemplo, é o preço. Segundo o Bill Simmons, o Spurs acredita que pegar um Durant sairia mais barato do que pegar o Giannis, o que é de fato verdade. O valor de mercado do Giannis hoje é muito maior do que o Kevin Durant. Do que o do Kevin Durant. O Giannis é um cara mais valioso. É mais jovem, dominante, né? O Durant, apesar de ainda ser maravilhoso, é um cara que tá na reta final de carreira. Ainda joga pra caralho, mas tá na reta final de carreira. Então, o valor de mercado do Giannis é muito superior. Então, acho que nesse pacote, San Antonio não colocaria a pick 2, mas colocaria a 14,
Acho que colocaria também a 38 desse ano. E poderia colocar, né, as picks de 27 e 29. A de 27, se eu não me engano, é do Hawks, originalmente, mas tá na posse de San Antonio. E a de 29 é de San Antonio. Então, acho que esse seria um pacote que o Spurs poderia mandar. Vassell, Keldon, Sohan, pick 14, pick 38 desse draft e as escolhas de 27 e 29. Em troca, receberia o Kevin Durant. Houston. Houston tem, né, ativos muito bons. Para começar, tem as picks do próprio Phoenix, né, que seria muito valioso. São as picks de 27 e 29, se não me engano. Ou de 28. Enfim. O Houston tem as escolhas do Suns. Então, poderia enviar elas. Poderia enviar a pick 10 desse ano também. E aí, pegava Jalen Green, talvez um Jabari. Acho que teria que pegar um Landale da vida ou um Aaron Holiday para bater salário. E aí o pacote giraria em torno basicamente disso. Green, Jabari, Landale ou Holiday, pick 10 e as picks que são originais de Phoenix. Bom pacote, acho que seria uma troca justa pro Suns. E pro Houston, também acho que seria uma troca justa. Abre mão de capital de draft, mas pega o Kevin Durant, que pro agora resolveria muitos problemas desse time. Minnesota e Knicks já são, né, cenários mais complexos, porque são times que têm aí uma folha gorda, né? Assim, por exemplo, eu acho muito difícil que Minnesota e Knicks consigam uma troca pelo Durant sem envolver um terceiro time. Eu acho que os dois times, né, os dois teriam que arrumar um terceiro time ali para viabilizar o negócio, até para os dois não ficarem acima da second apron, né, do segundo teto da Luxury Tax. Mas olhando para valores, para ativos que esses times poderiam colocar na mesa, ó, Minnesota pode colocar o Randall, Conley, tem a pick 25 desse draft, se não me engano. Se não me engano, tem a pick 25. Deixa eu até ver aqui, ó. É que Minnesota não tem muitas escolhas pra oferecer, né? Abriu mão de muita coisa pra pegar o Gobert. Então, acho que Minnesota não tem tanto capital de draft assim. Mas, deixa eu ver. Minnesota tem a 31. Não, perdão. Cadê as picks de Minnesota? Minnesota Timberwolves. Picks. Aqui, ó. Minnesota pode oferecer. Minnesota tem a 17 e a 31, né? Desprotegidas, aparentemente. Pode tentar oferecer as duas, a 17 e a 31. Nem lembrava que Minnesota tinha essa pick 17. Original de Detroit, né? Aparentemente. Oferece essas duas aqui. Não sei se eles podem trocar de 2028. Acho que podem trocar de 28, que é a primeira rodada também. A de 26 tem um imbróglio com San Antonio. Que eu acho que é uma pick swap. Mas, cara, pega todas as picks que tiver à disposição. Junta com o Randall, junta com Conley, com Shannon, com Dillingham, né? Acho que teria que envolver os dois moleques para bater salário. E manda. Seria basicamente isso que Minnesota poderia abrir mão. E aí, pensando em, né, não ficar tão apertado no salary cap, aí arruma um terceiro time, manda algum contrato um pouquinho mais alto que tem ali. Talvez um de Vincenzo, não sei. E aí pega o Kevin Durant, junta ele com Anthony Edwards e McDaniels e vai e tenta aí
né, Gobert também e tenta um all-in. Seria uma opção. O que eu não abriria a mão se fosse Minnesota, de forma alguma, e eu acho que Minnesota também não vai abrir mão, é de McDaniels e Anthony Edwards. Acho que são dois caras intocáveis nesse time. De resto, acho que Minnesota estaria, sim, disposto a abrir mão de quase tudo para ter o Kevin Durant. Inclusive, Minnesota teve interesse no Durant na trade deadline, né? Fevereiro, Minnesota teve o interesse. Então, acho que Minnesota toparia abrir mão disso. E o Knicks, cara... Ó... Pelo que tem saído na mídia, eu acho que o Mikal entraria no negócio, se o Knicks quisesse mesmo o Durant. E aí seria bem interessante, né, ver o Mikal de novo sendo envolvido numa troca pelo Kevin Durant, né? Isso já aconteceu com o Durant indo pra Phoenix e poderia acontecer agora de novo. Então acho que o Mikal poderia fazer parte do pacote. Talvez pensando em bater salário, o Towns fosse a melhor opção, né? Porque o Towns ele tem um salário quase igual do Kevin Durant. Acho que é uma diferença de 2, 3 milhões. Então talvez o Towns fosse mais fácil para bater salário. Mas o Towns, pra mim, ele é mais intocável em Nova York do que o Mikal. Até porque o Mikal tem uma extensão para assinar, né? Então, acho que o Towns e Mikal talvez pudessem ser envolvidos. Não os dois juntos, né? Um dos dois. Aí, pegaria as picks que tiver ali. O Knicks não tem muito capital de draft também, mas pega o que tiver e manda. E manda. Aí tenta arrumar um terceiro time pra tentar dar mais picks pro Phoenix. A mesma coisa Minnesota. Minnesota pode arrumar um terceiro time que ceda mais escolhas pro Phoenix, né? E aí montar uma troca mais atrativa pro Phoenix Suns. Eu acho que Minnesota e Knicks seria basicamente isso que eles poderiam oferecer. E Miami, assim, Miami não tem muito o que oferecer. Pode oferecer o quê? Um Wiggins? Um Jovic? Um Duncan Robinson? A pick que tiver, eu acho que tem a 20 desse draft. E eu acho que tem... Eu acho que o Miami tem a de 2030 também, se não me engano. Aí, se arrumar um terceiro time aí pra conseguir mais picks pra Phoenix, aí pode mandar o Rozier pra esse terceiro time. Até é uma boa, porque ele libera um pouquinho de espaço no cap. Acho que é basicamente isso. Pra mim, disparado, Spurs e Houston são os que mais têm ativos pra oferecer pro Durant. Considerando, né, essa lista de interessados. Se abrisse pra outros times, aí, pô, o Thunder também teria muita coisa a oferecer. Mas olhando pra esses times que estão na lista, essa lista aqui, ó. Olhando pra esses times, eu acho que aqui, ó, Spurs e Houston são disparados os que têm mais coisa pra oferecer. E hoje, se eu tivesse que apostar, a minha aposta seria no Durant se juntando a Victor Wembanyama no San Antonio Spurs. O que eu acho que já dá pra gente cravar é que a troca vai acontecer na noite do draft. Ou na semana do draft. Isso eu acho que já dá pra gente confirmar. Agora, pra onde que ele vai, ainda é uma incógnita. Acho que hoje San Antonio tá na frente, mas eu também não duvido de Houston surpreender, né? Surpreender, entre aspas, né? Mas, ir lá e pegar o Durant. Tem ativos pra isso. Teria um encaixe interessante. Tem as escolhas de Phoenix. Acho que faz sentido. Mas hoje San Antonio é o que mais me passa confiança.